Meu amigo, minha amiga, na última década, o mandato do deputado Luiz Paulo tem se destacado pelo constante enfrentamento à indústria das multas e dos reboques e pela luta contra o excesso de taxas que pesam sobre o bolso dos motoristas. Algumas leis muito importantes foram aprovadas neste sentido, dentre as quais aquela que acabou com a absurda e corrupta vistoria veicular anual, a lei que reduziu as blitzes abusivas pelas nossas ruas e a lei que possibilitou a realização de licenciamento mesmo com IPVA atrasado. Infelizmente, há poucos dias, o STF declarou a inconstitucionalidade destas leis, derrubando-as. E agora, muitos têm se perguntado: as vistorias irão voltar? E as blitzes, como ficam? É sobre esse tema, que faz parte do dia a dia de tantos cidadãos, que conversaremos hoje com o deputado Luiz Paulo. Como você já sabe, sua participação em nosso programa é sempre muito importante. Você pode enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 21, e o número é 9951-45678. 9951-45678. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Bom dia, Pablo. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes do nosso podcast semanal RJ em Debate. Deputado, muito antes que as pessoas começassem, se popularizasse tanto, vamos dizer assim, essa luta contra a indústria das multas, porque hoje em dia, né, muita gente identificou isso como um nicho importante em termos até de eleitorais, vamos dizer assim, muita gente entrou também nesse tema. Mas o senhor há mais de uma década vem combatendo isso que a gente chama de indústria das multas, dos reboques, vem propondo leis nesse sentido. Por que o senhor identificou isso como importante e por que o senhor resolveu entrar nessa luta? Bom, primeiro, que além de ser um político, ter sensibilidade política, e a sensibilidade política nos leva sempre a defender os menos favorecidos, né? E também o fato de eu ser engenheiro e um engenheiro de transporte. E a finalidade maior do Código de Trânsito Brasileiro não é, na sua origem, a punição, e sim a educação. Então, esse é o primeiro princípio. E aí, esse princípio norteia o combate à indústria das multas e às blitzes abusivas. Por quê? A multa de trânsito não pode ser fonte de recurso para os governos investirem. A multa de trânsito não pode ser um item obrigatório do orçamento, porque a multa de trânsito visaria única e exclusivamente para a educação no trânsito. E houve um desvio de conduta brutal dos governos, que passaram a usar a multa de trânsito como fonte de recurso. Então, o senhor acha que aquilo que deveria ser educativo se transformou numa máquina de extorquir o cidadão? Passou a ser absolutamente punitivo, em alguns momentos até extorsivos, né? E eu não só falo isso teoricamente. Eu tive uma breve passagem como secretário de transporte da cidade do Rio de Janeiro. E uma das questões fundamentais que fiz era onde tinha radar produzir sinalização horizontal. Porque na sinalização vertical, uma plaquinha, às vezes não se vê, mas a sinalização horizontal pintada no asfalto, dizendo a 200 metros radar, e pintando, né, uma logomarca que represente um radar, as pessoas só vão passar mais de 90 se quiserem. E por quê? O sentido não é educar? Se educar, o cara diz, mas passe e depois pisa. Não importa. A função do Estado é educar e não punir. Então, essa luta contra a indústria das multas é nesse sentido, né? E das blitz, que se associa muito a isso, é porque
fique claro, o agente de trânsito, ele é do Detran. A Polícia Militar visa fazer blitz de segurança pública para ver se num carro tem arma, tem droga, se o motorista não está sendo procurado pela polícia, se não tem ninguém sequestrado dentro do carro, etc, etc. Se não tem arma também, etc. O estado de conservação do veículo quem fiscaliza são os agentes do Detran. São duas funções específicas que acabou virando aqui blitz para tudo. E aí quem é punido? O entregador, quem tem o carrinho mais velho, etc. E o cidadão, de uma forma geral, que fica preso nos congestionamentos. E a consequência que deriva disso, que são os congestionamentos. O trânsito já não é fácil, em geral, muitas dessas blitz são feitas, inclusive, no horário do rush, então complica ainda mais. Agora, deputado, não é uma luta fácil. Primeiro porque bate de frente com alguns interesses. Além disso, também tem questões técnicas, constitucionais, que são sempre abordadas em relação a esse tema, visto que trânsito é uma abordagem que deve ser feita pela União. Então, tem sempre um questionamento, principalmente por parte daqueles que, de alguma forma, podem se beneficiar de algumas questões que o senhor combate. Por isso, durante esse tempo, o senhor propõe lei, e essas leis, depois de um tempo, acabam sendo questionadas e fica naquela briga, o senhor volta a propor outra lei e assim, a luta continua. Mas como enfrentar essa realidade que é dura, porque não é uma realidade simples, assim, não é uma vitória que vem do dia para a noite. Claro, evidencia-se que você mexe com muitos interesses. Interesses pecuniários, né? Porque quem bota radar pelas estradas, pelas ruas, etc., são empresas que também ganham um percentual em cima do volume de multas que são ali registradas. Não? Tem interesses pecuniários contrários. Tem interesses corruptos contrários, né? De se resolver essas questões por vias transversas, né? Então, e tem os poderes constituídos nos estados e nos municípios que querem arrecadar. Às vezes são incompetentes naquilo que deviam arrecadar através dos seus próprios tributos e querem inventar a multa de trânsito como fonte de arrecadação. Bom, e as leis que fizemos, e estamos falando aqui de 3 leis, né, elas foram derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal. Aí vale ressaltar que é a Lei 8269 de 18, a 8426 de 19, e anteriormente já tinha sido derrubada a 7718 de 17, que na verdade falam sobre sistemas de blitz, de vistoria, etc. E por que o Supremo tem derrubado? Primeira questão, que o Supremo tem achado que quem legisla sobre qualquer disciplina de trânsito é a União. Tanto é que chama-se Código Tributário, chama-se Código de Trânsito Brasileiro, né? Mas veja só, nós não disciplinamos novas regras de trânsito. A gente, ao contrário, regulamentou-as em nosso estado. Vamos lá, primeira. Essa história da vistoria, o que disse o Supremo? Que os estados têm competência para fazer suas vistorias prévias dos veículos, mas os estados não são obrigados a fazê-lo. E quando fizemos a lei para proibir as vistorias, na verdade, o charme das vistorias, quando foram criadas, era para proteger o meio ambiente, para verificar se os veículos estavam produzindo monóxido de carbono aquém do permitido. Olha, ocorre que ao longo dos anos, a indústria automobilística se aperfeiçoou. E um carro, quer seja nacional ou não, só pode transitar no Brasil se a emissão de carbono
for menor que determinados parâmetros definidos na legislação ambiental. Então, isso não passou a ser um mote central. E as vistorias estavam ligadas à corrupção, a uma indústria que se estava em torno da mesma. E a nossa lei serviu para acabar com a vistoria. Mas agora derrubou. Mas o cidadão e os governos têm dois momentos históricos: o que tinha vistoria e o que tinha de corrupção, de desmando, e o período que não teve vistoria. Então, não quer dizer que o Supremo derrubou e vai ter vistoria. Fica o talante do governador, que é o chefe do executivo. Ele precisaria editar uma nova regra, né? Fazer um decreto, uma norma, etc. E por que ele faria isso? Só para infernizar a vida da população fluminense? Eu volto a dizer, a gente já viveu praticamente alguns anos sem vistoria. E foi muito melhor assim. E nem é válido o argumento de que aumentou o número de carros em condições, com péssimas condições de trafegar na rua, porque isso, na verdade, como o senhor mesmo falou, os polos de vistoria acabaram se transformando em espaços de corrupção. Então, independente da condição do veículo, né, é sabido, né, pelos quatro cantos do estado que muitos carros passavam sem ter condições. E outros, às vezes, até com problemas menores, ou até às vezes sem problema nenhum, que muitas vezes podia ser até inventado, acabam ficando presos numa tentativa de gerar também corrupção. Então, não é um argumento válido, né? O senhor concorda? Olha, o problema ainda mais grave. Em determinadas regiões, o cidadão que tem um carro muito ruim, né, tendo ou não tendo vistoria, ele vai transitar com esse carro sem os documentos. Agora, no geral, a qualidade dos veículos, ao contrário, melhorou muito. A emissão de carbono melhorou muito, né, no sentido da qualidade do veículo. Né. E, além do mais, o cidadão que está com um veículo irregular no seu estado de conservação, eventualmente ele pode ser abordado por uma autoridade de trânsito e autuá-lo, né. Então, não precisa de vistoria. Quanto a ter caído há 2 anos atrás, que você podia emplacar seu carro sem estar com o seu IPVA ou sua multa em dia, né? Isso tem sido sistematicamente, né, contestado no Supremo. O Supremo tem decidido nesse sentido. Mas eu acho algo absolutamente... Também é um contrassenso, né? Absolutamente fora da razão. Porque, veja só, eu costumo dar um exemplo. O cidadão tem um imóvel, uma casa. Atrás dessa casa tem uma encosta. Tem uma chuva muito forte, essa encosta fica instável. O cidadão disca para a Defesa Civil, telefona para a Defesa Civil. A Defesa Civil chega lá para fazer a vistoria, para ver se corre risco de desabamento daquela encosta ou não. Para licenciar ou interditar a casa, né? Aí ele vai chegar à Defesa Civil e perguntar para o morador: o senhor tem título de propriedade? O senhor paga o IPTU? O seu ISS, seu prestador de serviço está em dia? O que tem a ver a segurança e a vida das pessoas, se está em dia ou não com as suas taxas? O mesmo raciocínio eu levo para o veículo. O veículo em si, ele não deve nada. O veículo não deve nada. O que deve, quem deve é o dono do veículo. E o licenciamento autoriza o cidadão a trafegar legalmente. E o instrumento que o Estado tem para cobrar as suas dívidas
não é impedindo um veículo de se licenciar, é a dívida ativa. Está escrito na lei que o cidadão, se não paga uma dívida, e o IPVA, quando você não paga, é uma dívida, em até 5 anos, ele é inscrito em dívida ativa. E se ele não pagar a dívida ativa, né, o Estado tem direito a capturar um bem equivalente, né, se for o IPTU, é o imóvel, se for o veículo, é o próprio veículo. Então, existem regras para isso. Então, isso, no meu entendimento, é uma invenção atípica. É uma maluquice, né? O cidadão não pode tirar passaporte, né, se estiver devendo a um ente público. E a liberdade de vir. Então, nós também temos muitas contradições no nosso país. Mas volto a dizer, está claro para o cidadão, está claro para os governos, que vistoria não pode acontecer mais. Até porque o Rio de Janeiro, antes de acabar a vistoria, era a única unidade federativa que fazia vistoria, né? Que blitz de trânsito tem que ser exatamente na área da segurança pública, não do veículo especificamente. E aí vale ressaltar, deputado, que embora a lei que tratava especificamente dessa questão das blitzes tenha caído, o próprio CTB, Código de Trânsito Brasileiro, ele deixa claro que quando o carro tem algum tipo de irregularidade, o cidadão deve ser notificado e ele tem um prazo de até 30 dias para regularizar aquela situação, claro que desde que seja uma avaria que não prejudique a segurança do veículo ali naquele momento. É claro que também essa é uma questão que acaba ficando ali subjetiva para a autoridade que está no local, mas tem algumas avarias que nitidamente não colocam em risco a segurança do veículo e mesmo assim o carro acaba sendo travado. Então é importante que as pessoas tenham conhecimento que o próprio Código de Trânsito Brasileiro, independente da lei estadual, já impede que o carro seja recolhido automaticamente. Essa modificação do Código de Trânsito ocorreu há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Talvez o Código de Trânsito devesse ser mais explícito. Mas o que no fundo, você interpretando, o que diz o Código de Trânsito? Você está com um carro arranhado, com um para-choque torto, batido, está transitando. Tem uma blitz. Então, tem lá um agente de trânsito. Então, ele te notifica que você tem o prazo X para fazer aquele conserto e depois ir lá no Detran comprovar que o conserto ocorreu. Então, o Código de Trânsito quis dizer assim: pequenas avarias, pequenas questões, né, não podem ser motivo para apreender veículo, botar no reboque e depois levar lá para o pátio para extorquir o bolso do cidadão. O Código de Trânsito quis dizer isso. Talvez se tivesse dito assim, é proibido a apreensão do veículo por avarias de pequena monta. E aí enumerá-las, porque aí ficava mais claro. Mas a intenção foi essa. E aí ninguém pode dizer que não foi o Estado do Rio de Janeiro que fez. Foi a mudança no Código de Trânsito Nacional, que tem 1 ano e meio. E por que isso aconteceu? Pelo clamor que essa questão teve no estado do Rio de Janeiro, onde nós fomos vanguardistas nesse clamor. É claro, como tudo na vida, hoje tem a opção de gente também, né, políticos, etc. E eu não acho ruim, não, acho sadio. Quanto mais vozes gritarem contra, melhor. Mas eu acho que não é para desanimar, não, é para continuar na luta. Sem dúvida, e com certeza o senhor terá, apesar dessa decisão do STF recente, o senhor terá novas ações no horizonte aí para continuar combatendo essa indústria, né? Vamos verificar outras brechas que a gente possa
usar em benefício do usuário que está sempre sendo espoliado pela máquina do Estado, né? Eu não vou dizer nem sempre, mas muitas e muitas vezes, né? E talvez esse artigo do Código de Trânsito Brasileiro merecesse uma redação mais contundente, talvez uma regulamentação. Tarefa para a nossa bancada federal. Isso, a nossa Câmara Federal, enfim. Porque aí não pode se alegar a questão de ser lei nacional. Aí ficaria-se numa questão subjacente que o Supremo levanta, que é o vício de iniciativa, que deveria ser a iniciativa do Poder Executivo. Eu, particularmente, né, decisões do Supremo a gente não discute mais, está decidido. Mas eu, particularmente, discordo. Pode discordar. Eu, particularmente, discordo, porque verifico que legislar sobre regulamentação do Código de Trânsito não é uma tarefa única do Executivo. Por que o seria? Trânsito tem a ver com o meio ambiente? Tem. Se tem a ver com o meio ambiente, a competência é da União dos Estados e municípios. Direito do consumidor. Tem a ver com tributo? Tem. Quem pode legislar sobre tributo? Executivo e Legislativo. Direito do consumidor. Quem pode legislar? Executivo e Legislativo. Então você entra naquilo que a gente chama de competência concorrente. Então eu estranho, né? Acato, mas evidentemente discordo profundamente dessa decisão do vice-iniciativo. Perfeito, deputado. Está chegando ao final de mais um podcast RJ em Debate. Eu queria agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam em mais esse programa e encaminhar para finalização aqui com o tradicional quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os destaques positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo. A bola fora de hoje vai para as relações institucionais entre a União e o governo do Estado. Pois, função de perdas de receitas que o Estado sofreu, função de ações duras da União e função de dívidas que são cobradas com juros extorsivos, o orçamento do Estado de 2023 vai ser menor 8 bilhões de reais do orçamento, que o orçamento aprovado. Claro que ainda é uma estimativa, nós estamos no mês de maio, mas essas já são as projeções. Com isso, entra em ação um instrumento orçamentário chamado contingenciamento, quer dizer, bloqueio de verba para o governo do Estado e as suas instituições não gastarem. E quem faz esse bloqueio de verba é o próprio governador por decreto. Este bloqueio, esse contingenciamento, hoje é praticamente o dobro daquilo que a gente não vai realizar, porque se aperta o cinto fortemente no início para afrouxar um pouquinho no final. Mas esse é um quadro que nos leva a ficar muito apreensivo, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias já está prevendo para 2024 que as despesas sejam maiores que as receitas, na ordem de 3 bilhões de reais. Então, bola fora por essa falta de sensibilidade dos gestores, quer seja da União, quer seja do Estado, em não equilibrar as finanças públicas. A bola dentro de hoje vai para a notícia que foi veiculada no mundo inteiro pela Organização Mundial da Saúde, no dia 5 de maio de 2023, de que a Covid-19, porque iniciou-se no ano 19,
não é mais uma emergência global. A Covid aqui no Rio de Janeiro foi reconhecida como calamidade pública em 14 de março de 2020. Então, vivemos 3 anos sob a égide dessa pandemia. A pandemia não é mais uma emergência global, mas não quer dizer que ela acabou. Todos os dias tem novos casos ainda de Covid-19. Não mais com a virulência que tinha no início de 20. E por quê? Porque apareceu a vacina. E a vacina tão combatida no início, né, principalmente por segmentos que se afastam do caminho da ciência, né, ela tão combatida fez seus efeitos no mundo inteiro e diminuiu, né, esta contaminação. Então é com alívio e satisfação que dizemos que a vacina ajudou que a Covid não fosse mais, nos tempos atuais, uma emergência global. Mas tem que continuar as campanhas de vacinação, porque a Covid ainda está presente. Eu queria registrar, senhoras e senhores ouvintes do nosso podcast RJ em Debate, o meu pesar, a minha tristeza pela morte da nossa maior roqueira do Brasil, a Rita Lee. Capricorniana como eu, que tinha sua cabeça nos anéis de Saturno, que rege o signo de Capricórnio, né? E foi uma figura absolutamente revolucionária. Revolucionária dos costumes, revolucionária da luta da mulher, revolucionária na luta pela liberdade, né, que deixa uma contribuição imensa para o desenvolvimento na sociedade. E na área do rock brasileiro, ela é absolutamente inigualável. Eu, quando soube na notícia da morte da Rita Lee, imaginei e consegui até sentir que havia um cheiro de lança-perfume no ar.